Há momentos em que tudo o que você pode fazer é deitar, mas o que poucos compreendem é que nesse exato instante de silêncio, de vulnerabilidade, de olhos fechados e respiração calma, há um Deus que não dorme. Enquanto você se apaga, Ele acende. Enquanto você silencia, Ele fala nos bastidores. Enquanto você se entrega ao sono com medo do amanhã, Deus já está lá, no futuro, organizando tudo para que as misericórdias dele te encontrem antes mesmo do primeiro raio de sol. Não é exagero, não é metáfora, é promessa. O salmista escreveu no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 2: Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Isso significa que a bênção de Deus não depende exclusivamente do teu movimento. Às vezes, ela chega justamente quando você para, quando você descansa, quando você diz: Senhor, eu fiz o que pude, agora é contigo. E é aí que o céu se move. Deus não é como os homens. Ele não precisa de sono. Ele não precisa recarregar as forças. Ele não se cansa, não se confunde, não se atrasa. A palavra diz em Isaías, capítulo 40, versículo 28. Não sabes? Não ouviste? O Senhor, o Deus eterno, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Isso quer dizer que quando você entra em descanso, Deus entra em ação. Enquanto você repousa, Ele age com sabedoria. Enquanto você dorme, Ele fecha portas que te destruiriam amanhã. Ele abre janelas que você nem imaginava. Ele acalma corações, muda decisões, prepara caminhos. E o melhor, sem que você precise mover um dedo. Porque há momentos em que a única prova de fé é descansar, entregar, confiar. Vivemos em um mundo onde o ativismo é exaltado, onde parar é quase um pecado, onde dormir cedo é visto como fraqueza. Mas o céu não trabalha assim. Deus não opera sob a lógica da produtividade do homem. Ele opera sob a lógica da fé. E fé também é pausa. Fé também é travesseiro. Fé também é saber que mesmo no escuro, Deus está aceso. Ele está guardando teus filhos. Ele está cuidando do que você deixou na mesa. Ele está preservando teu nome, tua casa, teu futuro. Enquanto você dorme, o Senhor está em guerra por você. E muitas das batalhas que você nem percebe já foram vencidas nas horas em que você sonhava. É por isso que não é qualquer sono. É o sono dos amados. Aqueles que mesmo em meio ao caos, mesmo sem saber o dia de amanhã, ainda assim deitam com o coração em paz. Porque sabem em quem confiam, sabem quem vela sobre eles, sabem que não estão largados ao acaso. Você pode não ouvir nada, mas o céu está cheio de movimento. Você pode achar que está tudo parado, mas o que está parado é só a tua visão. A realidade espiritual está viva, agitada, em plena atividade, e tudo ao teu favor. Enquanto você fecha os olhos e se desconecta do mundo, o céu está de olhos bem abertos sobre você. E sabe o que isso muda? Muda tudo. Porque quando você entende que Deus cuida de ti, até quando você não está consciente, você para de lutar sozinho. Você aprende a se entregar com confiança. Você transforma a tua cama num altar de paz. E ali, entre o travesseiro e o céu, acontece o que nenhum esforço humano é capaz de realizar. Deus te visita. Deus te presenteia. Deus age. Porque aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Nunca se dormiu tão mal. Nunca se viveu com tanto cansaço acumulado, com tanta mente agitada, com tanta alma inquieta. A geração que mais consome conteúdo é a mesma que menos consegue descansar. O travesseiro virou um campo de batalha. As madrugadas, uma extensão do caos interior. E tudo isso revela uma verdade urgente e espiritual. A ansiedade tem roubado o lugar que pertence ao descanso de Deus. Enquanto a Bíblia nos convida a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Muitos escolhem dormir com seus próprios medos como travesseiro. Eles se deitam com a cabeça cheia, o coração apertado, os olhos abertos e a alma em alerta. Como confiar que Deus está no controle quando tudo parece fora de ordem? O mundo moderno tem alimentado a mentira de que, se você não fizer algo agora, vai perder tudo amanhã. Essa mentalidade sufoca a fé. Faz com que até mesmo o sono seja visto como perda de tempo. Quantos estão dormindo de corpo, mas acordados por dentro? Quantos carregam noites inteiras de insônia, tentando resolver com pensamentos o que só Deus pode ordenar com sua mão? A ansiedade é uma prisão silenciosa. Ela trava o corpo, amarra o espírito e sabota o descanso. E é justamente por isso que o versículo de Salmos, capítulo 127, versículo 2, é tão revolucionário. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Ele não diz que Deus dá enquanto você tenta controlar tudo. Ele diz que Ele dá quando você solta, quando você para, quando você descansa. Mas para descansar de verdade, é preciso confiar. E confiar exige rendição. É abrir mão da lógica, do controle, da pressa. É aceitar que nem tudo precisa estar resolvido hoje, que algumas respostas vêm depois da entrega, que o sono também é um ato de fé. Porque quem confia em Deus, dorme. E quem dorme em paz, acorda com paz. O mundo está cheio de pessoas que acordam exaustas, porque passaram a noite tentando lutar batalhas que não lhes cabiam. E talvez você esteja entre elas. Talvez você esteja tentando prever o amanhã, resolver o que ainda nem aconteceu, prever dores que talvez nem venham. E tudo isso tem sugado sua alma. Mas há um convite de Deus para você. Volte a descansar. Volte a se permitir parar. Volte a confiar que mesmo sem tua vigilância, Ele é o guarda da tua casa. Está escrito nos Salmos, capítulo 121, versículo 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Isso significa que, enquanto você dorme, Ele vela. Enquanto você se entrega ao descanso, Ele protege. Enquanto seus olhos se fecham, os dele estão atentos, trabalhando nos bastidores da tua vida com amor e precisão. Não deixe a ansiedade tirar de você esse lugar de refúgio. O travesseiro pode ser o teu altar de confiança, a noite, o teu templo de fé, e o sono, tua oração silenciosa de entrega. Deus não precisa que você perca o sono para Ele agir. Ele precisa apenas que você confie. E confiar, muitas vezes, é deitar mesmo sem ver a solução. É se render mesmo sem entender. É fechar os olhos dizendo: Deus, eu não sei como, mas eu sei que Tu sabes. E essa certeza muda tudo. Porque, ao contrário do mundo que exige esforço contínuo, Deus recompensa a fé. E quando Ele encontra fé no silêncio da madrugada, Ele age, Ele protege, Ele prepara. E quando o sol nascer, você verá que aquilo que te deixava acordado já foi resolvido pelas mãos daquele que não dorme, não falha e jamais te abandona. Não foi por acaso que o salmista declarou que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Essa frase, registrada no Salmo de número 127, carrega uma profundidade espiritual que muitas vezes passa despercebida. Em um mundo de lutas diárias, cobranças, ameaças e medos invisíveis, o descanso tornou-se um bem raro e, justamente por isso, sagrado. Quando Davi ou Salomão escreveram essas palavras inspiradas, estavam falando de algo que vai muito além do simples ato de dormir. Estavam falando de uma confiança tão plena, tão profunda, que o descanso se torna uma prova visível de fé invisível. Porque é no repouso que se revela quem realmente crê que Deus está cuidando de tudo. A cultura daquela época valorizava o esforço, o trabalho com as mãos, as plantações, as batalhas, as conquistas materiais. Mas mesmo assim, a palavra revela:
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Isso confronta a mentalidade humana, que diz que, se você não estiver fazendo alguma coisa o tempo inteiro, você vai perder, vai fracassar, vai ficar para trás. Deus interrompe essa lógica. Ele afirma: eu sou o Deus que trabalha enquanto você descansa. E isso não é para os preguiçosos, é para os fiéis, para os que já fizeram o que podiam e agora entregam o que não podem, para os que batalharam, plantaram, serviram, amaram e agora descansam com a certeza de que o céu não falha. O sono, nesse contexto, é mais que biologia, é profecia. É o símbolo de uma alma que não precisa vigiar sozinha. É o símbolo de quem sabe que existe um Pai que vela por cada segundo da madrugada. É por isso que, quando o salmista escreve esse versículo, ele está, na verdade, trazendo à luz uma promessa de descanso que vem diretamente do trono de Deus. Uma promessa de que nem tudo depende do teu braço, da tua força, da tua vigília. Há momentos em que, mesmo no sono, Deus está liberando respostas, trazendo provisão, restaurando o que foi perdido, conectando os pontos do teu destino sem que você mova uma palavra sequer. Essa é a grande revelação do texto. O descanso é um presente, e só confia quem conhece o doador. Só dorme com paz quem conhece o Deus que vela. Por isso, o sono do justo é diferente. Ele não carrega medo do amanhã, culpa do ontem ou peso do presente. O justo dorme com a certeza de que está sendo sustentado, guardado, protegido. Você pode ter contas a pagar, diagnósticos a enfrentar, pessoas para perdoar, decisões a tomar, mas nada disso precisa te roubar o descanso. Porque Deus não espera que você resolva tudo antes de dormir. Ele espera apenas que você entregue tudo nas mãos dele. E ele promete: aos seus amados, eu dou enquanto dormem. O que ele dá? Paz, direção, sustento, livramento, cura, sabedoria, reconciliação. Sim, até milagres acontecem enquanto dormimos. Quantos acordaram e descobriram que o problema foi resolvido, que a porta foi aberta, que o medo foi embora? Isso não é sorte, é promessa, é graça, é fidelidade divina agindo quando ninguém vê. Por isso, ao deitar hoje, não leve para a cama suas preocupações. Leve a lembrança desse versículo. Deixe que ele seja o último pensamento do teu dia. Porque o Deus que te guarda não dorme, e o Deus que te ama te dá enquanto você descansa. Você pode apagar as luzes do quarto, desligar o celular, fechar os olhos, ajustar o travesseiro e tentar se desligar de tudo. Mas existe uma presença que nunca se apaga. Existe um olhar que nunca se fecha. Existe uma voz que sussurra paz no silêncio da noite. Esse é o Deus que vela, o Deus que não precisa dormir, que não precisa descansar, que não perde o controle por um segundo sequer. É Ele que guarda a tua alma enquanto você dorme. É Ele que cerca teu quarto com promessas, enquanto você nem imagina o que está acontecendo no mundo espiritual. É esse Deus que trabalha enquanto você repousa. E é por isso que o descanso do justo é diferente. Porque quem conhece esse Deus, dorme com paz no peito e segurança na alma. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 121, versículo 3 ao 5. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa não é apenas uma promessa bonita. É uma realidade espiritual. Enquanto você dorme, Deus está em vigília sobre a tua vida. Ele está presente, operante, atuando onde você jamais conseguiria atuar. Ele vela sobre os teus filhos, sobre teus pensamentos, sobre teu coração. Ele assiste aos teus sonhos. Ele intervém em áreas onde tua consciência já se apagou. Ele é o sentinela que nunca abandona o posto.
O verdadeiro guarda que não cochila, não descuida, não some. Muitos acreditam que para estarem protegidos precisam estar acordados. Muitos vivem com medo de que algo aconteça no silêncio da madrugada, como se o mal tivesse mais poder à noite. Mas a verdade é que para quem está em Cristo, a noite também pertence ao Senhor. Ele criou o dia sim, mas também criou a noite, e Ele é Senhor das duas coisas. Está escrito em Salmos, capítulo 74, versículo 16. Teu é o dia, tua é também a noite. Nada escapa do governo de Deus, nem a escuridão, nem o sono profundo, nem o silêncio. Enquanto o mundo dorme, Deus reina. Enquanto você repousa, Ele vela. É por isso que o sono, quando vem com fé, se transforma em escudo. É uma declaração muda de que você confia, de que você não precisa ficar de olhos abertos para que a tua vida esteja em segurança. Você pode deitar, pode fechar os olhos, pode se render, porque aquele que te guarda não precisa dormir. Ele está em volta da tua casa, ele está na porta do teu quarto, ele está dentro do teu peito, ele é teu refúgio, tua fortaleza, tua paz. E quando você confia nesse Deus que vela, não importa o que está acontecendo do lado de fora, o lado de dentro se enche de paz. Muitas das batalhas que vencemos foram vencidas enquanto dormíamos. Muitos dos perigos que não nos alcançaram, nem chegamos a saber, porque Deus estava de vigia, porque o céu estava em alerta, porque anjos estavam posicionados, porque o Espírito Santo estava pairando sobre tua casa. Isso não é exagero espiritual, é realidade bíblica, é promessa eterna, é cuidado divino. O Deus que vela por você não se ausenta, ele não precisa ser acordado, ele não precisa ser lembrado, ele está sempre em ação, sempre em alerta, sempre ao teu redor. E esse conhecimento, essa certeza, muda a forma como você dorme, muda a forma como você acorda, muda a forma como você vive. Existem coisas que você nunca vai saber, situações que foram evitadas sem que você tivesse consciência, acidentes que não aconteceram, portas erradas que não se abriram, pessoas perigosas que não te encontraram, convites que você nem viu. Tudo isso parece casual, mas não é. São livramentos invisíveis que aconteceram enquanto você dormia. No escuro da noite, enquanto seus sentidos estavam desligados, Deus estava em plena atividade, desviando caminhos, cancelando ataques, frustrando armadilhas. Ele é o Deus que age onde seus olhos não alcançam. O Deus que protege mesmo quando você está indefeso. O Deus que trabalha no escuro com a mesma precisão com que opera à luz do dia. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 91, versículos 5 ao 7. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é apenas uma promessa poética, é uma verdade que se cumpre a cada madrugada. Quando o inimigo planeja o mal, Deus intercepta no silêncio. Quando o perigo se aproxima, ele levanta barreiras invisíveis. Quando o medo tenta rondar tua mente, o Espírito Santo envolve teu sono com paz. Ele é especialista em agir quando você está fraco, vulnerável, inconsciente. É justamente quando você não tem mais controle que ele mostra quem realmente tem. Quantas pessoas acordam no dia seguinte sem saber que escaparam de uma tragédia? Quantas dormiram sem imaginar que estavam prestes a cair em um laço e, de alguma forma, tudo foi desfeito durante a madrugada? Isso é o agir de Deus. São os anjos trabalhando em silêncio. É a mão dele intervindo em lugares onde sua força não poderia entrar. O salmista diz, no Salmo 121, versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Note que a promessa não é apenas para o corpo físico. Deus também guarda a alma, teus pensamentos, tuas emoções, tua essência. Ele cuida da tua estrutura espiritual,
enquanto você dorme, porque Ele sabe que o maior campo de batalha nem sempre está do lado de fora, mas dentro de você. Por isso, quando você se deita, não é só o corpo que repousa. A alma também precisa descansar. E esse descanso só é possível quando você confia que há um Deus em vigília sobre tua existência. Um Deus que apaga incêndios antes que comecem, que silencia vozes antes que te perturbem, que fecha janelas por onde o inimigo tentaria entrar. Ele vê o que você não vê. Ele enxerga as intenções que você não percebe. Ele antecipa movimentos que ainda nem começaram. Isso é livramento, isso é cuidado, isso é graça. E isso acontece enquanto você dorme. Muitos dos milagres que você vive hoje foram plantados durante as noites em que você descansou, sem saber que o céu estava em guerra ao teu favor. E tudo o que Ele quer é que você continue confiando, continue deitando em paz, continue entregando tudo, porque a noite, para quem tem fé, não é lugar de medo, é território sagrado. É o momento em que Deus se move sem obstáculos, sem ruídos, sem distrações. E quando Ele se move no escuro, o resultado sempre será luz pela manhã. O teu quarto não é apenas um espaço físico. Para Deus, ele é um lugar de encontro, um santuário íntimo, onde o sussurro da tua alma pode ser ouvido com nitidez. A cama onde você se joga no fim do dia não é apenas um local de repouso, mas um altar silencioso onde o cansaço fala mais alto que qualquer oração. É ali, entre quatro paredes e com as luzes apagadas, que muitos desabam, choram, desabafam ou simplesmente desistem por dentro. E é justamente ali, nesse cenário de aparente fim, que Deus se manifesta como o princípio de tudo. É no quarto que Ele visita os abatidos. É no silêncio que Ele ouve com mais clareza. É na ausência de palavras que Ele percebe a profundidade da tua dor. Foi Jesus quem nos ensinou a importância desse lugar. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, Ele disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente." Isso não é apenas uma instrução sobre oração, é uma revelação sobre intimidade. Deus ama o secreto, Deus habita no lugar onde ninguém vê. Deus honra os momentos em que você se entrega em lágrimas, sem plateia, sem holofotes, sem likes. É nesse ambiente privado, sem filtros, que Ele se move com mais profundidade. E quando você fecha a porta do quarto, você abre a porta do céu. O quarto é o refúgio dos exaustos. É o esconderijo dos que lutaram o dia inteiro e não têm mais forças. É o palco onde muitas batalhas espirituais se encerram com um simples gesto: deitar-se e dizer: "Senhor, eu confio em Ti." É ali que muitos são curados. É ali que o Espírito Santo sopra paz. É ali que promessas são liberadas em meio aos sonhos. Não é à toa que tantas experiências sobrenaturais aconteceram em ambientes fechados e silenciosos. Elias ouviu a voz de Deus no silêncio. Samuel foi chamado durante a noite. José, no Egito, recebia sonhos enquanto dormia. E quantos de nós já não fomos tocados em meio à madrugada, no escuro do nosso próprio quarto? Esse espaço que você talvez subestime carrega um potencial espiritual gigantesco. Não importa se é grande ou pequeno, se tem luxo ou simplicidade, se ali houver fé, ali haverá presença. Deus não visita lugares bonitos, Ele visita corações quebrantados. E quando teu coração está disposto, até o travesseiro se torna púlpito, até o lençol se torna manto, até o cansaço se torna canal de glória. Porque o céu reconhece onde há sinceridade, e onde há verdade, Deus responde. Por isso, a partir de hoje, olhe para o teu quarto com outros olhos. Veja nele um solo sagrado.
Um lugar onde você não está sozinho, onde mesmo que todos te abandonem, Deus entra, onde mesmo que o mundo ignore tua dor, o Espírito Santo sonda e traduz tuas lágrimas. Transforme o teu quarto em altar, não apenas com orações formais, mas com confiança diária. Deite-se dizendo: Senhor, esse quarto é teu. Me guarda esta noite, me cura no sono, me livra no silêncio, me visita nos sonhos. Fala comigo, mesmo que eu não perceba, e Ele fará. Porque onde há entrega, há visitação. Onde há rendição, há recompensa. E onde há quarto fechado, há céu aberto. Quantas vezes você já sentiu que tudo parou, que nada mais estava acontecendo, que os projetos estagnaram, os sonhos esfriaram, os caminhos se fecharam e a vida entrou em silêncio? Esse momento para muitos parece o fim, mas para Deus é só o início de algo maior, porque o que para você é pausa, para Ele é estratégia. O que parece imobilidade é cenário sendo montado. O que parece inércia é o preparo do invisível. E é exatamente no momento em que os seus planos cessam que a mão de Deus começa a agir de forma sobrenatural. Enquanto você está parado, Ele está desenhando. Enquanto você acha que está tudo em stand-by, o céu está operando milimetricamente cada detalhe do que vem pela frente. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa é uma das verdades mais libertadoras da Bíblia, porque mostra que mesmo quando tudo o que você planejou parece ter falhado, Deus ainda está no controle. Ele não depende da tua performance para cumprir o que te prometeu. Às vezes, Ele permite que os teus planos parem, para que os dele possam se manifestar com mais clareza. Porque enquanto você tenta abrir caminhos com a força do braço, Ele espera que você se renda, que você pare, que você respire, que você entregue. E é nesse estado de rendição que Ele toma a frente de tudo. O descanso, muitas vezes, é a senha que libera o próximo nível. O travesseiro, o altar que ativa o propósito. O sono, o ato profético que diz: eu não preciso mais me desgastar, o Senhor já está cuidando. E de fato, está. Enquanto os homens dormem, Deus continua escrevendo. Enquanto as forças se esgotam, Ele segue suprindo. Enquanto você se cala, Ele fala com os céus ao teu respeito. Os teus planos não foram desperdiçados. Eles foram colocados de lado para que algo ainda maior se revele. Porque para o propósito de Deus, não existe tempo perdido. Existe tempo redirecionado. Existe pausa com sentido. Existe silêncio com construção. Você pode até não ver agora, mas há uma movimentação acontecendo. Enquanto você descansa, Deus visita corações, toca em situações, convence pessoas, restaura cenários. Ele está agindo por trás das cortinas e quando você menos esperar, as portas vão se abrir, não pelas tuas estratégias, mas pela fidelidade dele. O mesmo Deus que abre caminho no deserto e rio no ermo é o Deus que trabalha no tempo em que você para, porque Ele não depende do teu esforço contínuo, Ele responde à tua fé contínua. E fé, muitas vezes, é confiar parado, é esperar agindo apenas com o coração, é saber que mesmo de olhos fechados, Ele está preparando tudo. Então, se os teus planos pararam, não entre em desespero. Entre no descanso. Se as oportunidades cessaram, não caia em angústia. Suba no altar do repouso. Porque o céu continua ativo e Deus nunca parou. Ele só estava esperando você parar para que Ele pudesse continuar. E Ele continuará. Mesmo quando tudo parecer imóvel. Mesmo quando nada fizer sentido. Porque a mão dele não depende da tua pressa. Ela se move no tempo exato, e o tempo exato muitas vezes começa quando você para. A lógica do mundo é simples. Quanto mais você se esforça, mais você conquista. Mas a lógica do céu é outra.
quanto mais você confia, mais porque o que Deus tem para você não é fruto de suor apenas, mas de graça. É o que a Bíblia chama de favor. É o que o salmista declarou de forma ousada no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 2. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Isso não é para estimular passividade, mas para ativar fé. Porque há momentos em que o que você precisa não é fazer mais, é descansar mais. Não é correr mais, é crer mais. Não é tentar mais, é confiar com mais profundidade. O céu não é movido por ansiedade, mas por confiança. O esforço tem o seu valor, sim, mas quando o esforço se torna idolatria, ele substitui a dependência de Deus. E esse é o grande erro de muitos, achar que tudo depende deles. Que se não fizerem, não terão. Que se não correrem, vão perder. E com isso, trocam o descanso por angústia, a paz por preocupação, o sono por insônia. Mas a palavra é clara. Deus dá enquanto dormimos. Ele dá o quê? Direção, proteção, livramento, favor, conexões, provisão, oportunidades. Porque não é só na atividade que ele opera, ele também age no descanso, porque o favor de Deus não se conquista, se recebe. E muitas vezes a única exigência para receber é deitar-se confiando. É difícil para a alma humana aceitar isso. Desde pequenos fomos treinados a merecer, a ganhar com esforço, a provar o nosso valor. Mas Deus não trabalha com meritocracia, ele trabalha com graça. Ele age com bondade imerecida. Ele derrama presentes sobre quem simplesmente crê, sobre quem não tem mais força, mas ainda tem fé, sobre quem não tem mais soluções, mas ainda carrega esperança. É por isso que ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Alívio. Esse é o presente do céu para quem já tentou de tudo. Descanso. Esse é o prêmio para quem escolhe confiar. E quando Deus decide te favorecer, ninguém pode impedir. Nem a tua limitação, nem o teu passado, nem a tua condição. Porque o favor dele é soberano. Ele não depende do que você tem, mas do que ele decidiu entregar. E às vezes, ele escolhe fazer isso no momento em que você mais parece fraco, mais despreparado, mais vulnerável. É durante a noite, quando você dorme, que ele visita, que ele fala com outros por tua causa, que ele conecta propósitos, move recursos, envia respostas. E quando você acorda, já está feito. Já está fluindo, já está preparado. O teu esforço é importante, mas não é a fonte. A fonte é o favor. A fonte é a graça. A fonte é o Deus que age mesmo quando você está dormindo. Por isso, pare de achar que tudo depende da tua força. Pare de se culpar por não conseguir fazer mais. Pare de perder o sono achando que precisa resolver tudo. Deus já está trabalhando por você. E muitas das maiores bênçãos da tua vida virão, não por merecimento, mas por favor. Não por esforço, mas por descanso, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Desde os tempos mais antigos, Deus fala durante o sono. Ele visita os que descansam com o coração entregue e transforma noites comuns em portais de revelação. Em toda a Bíblia, vemos o Senhor se manifestando não apenas em voz audível, mas também em sonhos, visões noturnas, impressões profundas que tocam a alma enquanto o corpo repousa. Porque o sono para Deus não é tempo perdido, é tempo sagrado. É quando a carne silencia e o espírito se torna mais sensível. É quando o barulho da lógica cede espaço ao sussurro do céu. É ali, naquele território entre o consciente e o invisível, que Deus planta sementes de propósito, direção, correção e promessa. Está escrito no livro de Jó, capítulo 33, versículo 15 ao 17. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama,
Então o Senhor abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Isso revela uma verdade poderosa. Deus fala enquanto dormimos. Ele orienta, ele adverte, ele prepara. Sonhos não são apenas fruto do inconsciente. Muitos são mensagens celestiais. E os que têm ouvidos sensíveis percebem isso. Já acordaram com uma convicção que não tinham antes, com uma direção que não tinham planejado, com uma paz que nenhuma explicação humana justifica. Isso é revelação vinda do alto. José, marido de Maria, foi avisado em sonho para fugir com o menino Jesus. Daniel interpretava sonhos com sabedoria divina. José, filho de Jacó, recebeu visões proféticas sobre seu futuro enquanto ainda era jovem. Samuel ouviu a voz de Deus deitado em sua cama. Esses não são apenas relatos curiosos, são princípios espirituais. Deus continua usando o sono como canal, continua usando o descanso como rota de comunicação. Ele visita quem está em paz. Ele fala com quem silenciou por dentro. Ele revela segredos a quem descansou os próprios pensamentos e abriu espaço para escutar o céu. Por isso, o sono não é apenas repouso físico, é também espaço espiritual. O travesseiro se torna púlpito, a noite se torna altar. Mas para ouvir, é preciso preparar o coração. É preciso dormir com fé, com espírito aberto, com mente rendida. Muitos deixam a televisão ligada, o celular no peito, o coração acelerado e esperam ouvir Deus. Mas o Senhor não grita, Ele sussurra, Ele fala no espírito. Ele usa imagens, sensações, sonhos simbólicos, revelações silenciosas, que só quem tem intimidade compreende. É por isso que a oração antes de dormir é tão poderosa. Ela limpa o terreno, ela abre a porta, ela convida o céu para habitar o sono. Quando você ora antes de dormir, você diz: Senhor, esse tempo também é teu. Fala comigo, mesmo que eu não entenda agora. Planta no meu espírito aquilo que eu vou colher amanhã. E Ele faz. Muitos testemunhos reais revelam essa ação divina. Pessoas que acordaram com soluções que não encontravam, que tiveram sonhos com rostos, nomes, lugares e depois viram aquilo se cumprir. Isso não é superstição. Isso é espiritualidade profunda. É o agir de um Deus que fala como quer, quando quer, com quem está disposto a ouvir. Por isso, durma com reverência, deite com fé, ore antes de fechar os olhos e confie que o céu pode te visitar ainda hoje, porque os sonhos proféticos não acabaram. O que falta é descanso com propósito. E onde há repouso com fé, haverá revelação com direção. Muitas vezes, o maior ato de fé que você pode ter é parar. Parar de tentar resolver tudo. Parar de carregar sozinho o peso do mundo. Parar de correr para todos os lados em busca de respostas. Parar até de orar com ansiedade, como se a tua insistência fosse mais poderosa que o tempo de Deus. Há momentos em que confiar não significa fazer mais, mas descansar mais. Em que a maior declaração espiritual não é uma frase bonita, mas o gesto silencioso de alguém que deita e diz: Senhor, eu entrego. E é nessa entrega silenciosa, nessa pausa corajosa, que o céu reconhece a tua fé. Porque fé de verdade não é só andar sobre as águas. É saber deitar em meio à tempestade e ainda assim dormir em paz. Foi isso que Jesus fez. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38, está escrito que ele dormia no barco, mesmo com a tempestade ao redor. Os discípulos estavam em pânico, mas Jesus descansava, não porque ignorava o perigo, mas porque confiava plenamente no Pai. Aquele sono era uma mensagem silenciosa de que a fé não precisa gritar. A fé descansa. A fé sabe quem está no controle. E quando você decide descansar no meio da guerra, você não está se rendendo ao problema. Está se rendendo a Deus. Está dizendo:
Mesmo com tudo desabando, eu escolho confiar. Eu escolho parar. Eu escolho me aquietar. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Isso é mais do que um conselho. É um princípio espiritual. Em muitas batalhas, o teu papel é apenas calar e descansar. Porque o céu luta por quem decide confiar. Mas confiar exige coragem, porque tudo em nós quer reagir, quer fazer algo, quer controlar. E Deus, às vezes, espera justamente o contrário, que você desista de controlar. Que você reconheça que não tem mais forças, que você pare, porque a fé que para é a fé que crê. Crê que Deus está trabalhando. Crê que, mesmo sem movimento aparente, há algo acontecendo nos bastidores. É por isso que o descanso é um termômetro espiritual. Ele revela até onde vai a tua confiança. Você pode dizer com os lábios que crê, mas se tua mente não para, se teu coração não se aquieta, se tua alma não descansa, talvez ainda haja uma fé teórica e não vivida. Deus quer te ensinar a confiar com profundidade, a parar com autoridade, a dormir com convicção. Porque, quando você faz isso, você abre espaço para que ele entre. O céu não disputa lugar com a ansiedade. O céu responde ao silêncio da confiança. E esse silêncio, esse descanso, é uma oração sem palavras. É um altar sem vozes. É um gesto que grita para o céu: eu creio em ti, mesmo sem ver nada. Então, da próxima vez que você se sentir culpado por descansar, lembre-se, parar também é confiar. Dormir também é declarar fé. Aquietar-se também é guerra espiritual, porque é nesse lugar de rendição que Deus age com liberdade. E quando Ele age, tudo muda, tudo se alinha, tudo se cumpre. Aos olhos humanos, talvez pareça que nada está acontecendo, mas aos olhos do céu, é justamente no teu descanso que o milagre começa. Há uma diferença profunda entre dormir e descansar. Dormir é biológico. O corpo desliga, os olhos se fecham, as funções desaceleram. Mas descansar é espiritual. É quando a alma encontra paz, quando o coração se aquieta, quando o espírito se rende. E só descansa de verdade quem confia em Deus. Porque não é o travesseiro que traz a restauração, é a presença dele. É por isso que há pessoas que dormem horas e ainda assim acordam exaustas, porque o sono não tem poder sem fé. O repouso verdadeiro só acontece quando há entrega, quando há confiança, quando há rendição silenciosa. Quem descansa em Deus acorda diferente, acorda leve, acorda renovado, acorda com clareza espiritual. Está escrito no Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia sobre descanso. Ela não fala apenas de sono, mas de segurança, de convicção, de fé real. Davi, que escreveu esse salmo, conhecia o perigo, conhecia a perseguição, conhecia o medo. Mas mesmo assim ele dizia: em paz me deito, porque quem tem Deus como refúgio não precisa vigiar tudo o tempo inteiro. Quem tem o Senhor como guarda pode repousar, pode confiar, pode se entregar à noite com o coração em paz, mesmo quando o mundo está em guerra. E quando esse tipo de descanso acontece, o milagre interior começa, o corpo se restaura, a mente se limpa, a alma se reorganiza, o espírito se fortalece. Deus age no repouso como o oleiro age no barro, moldando, curando, restaurando. Há pessoas que acordam com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de libertação, porque durante a noite Deus tocou em feridas, porque no silêncio Ele ministrou consolo, porque no sono Ele costurou rupturas internas. Isso não é psicológico, é espiritual, é a atuação real do Espírito Santo dentro de quem decide descansar no lugar certo, nos braços do Pai. Por isso, dormir em paz é mais do que fechar os olhos,
é abrir o coração, é dizer: Senhor, eu entrego tudo o que não posso resolver. Eu confio em Ti mais do que nas minhas próprias forças. Eu descanso não porque tudo está bem, mas porque Tu estás comigo. Essa oração muda tudo. Ela transforma o quarto num templo, o lençol numa cobertura divina, o travesseiro numa aliança de confiança, porque onde há descanso genuíno, há restauração completa. Não é sobre a quantidade de horas dormidas, mas sobre a presença que te envolve enquanto você dorme. E ao acordar você percebe, algo mudou. A dor não dói mais igual. O medo já não tem a mesma força. A decisão que te parecia impossível agora tem direção. O coração pesado agora respira. Isso é o fruto de quem descansou em Deus. Isso é o resultado de quem dormiu com fé. Porque o sono dos justos é reparador não apenas no físico, mas no espírito. E o que Deus faz enquanto você descansa, nenhuma terapia, nenhum remédio, nenhuma explicação humana pode reproduzir. É milagre, é toque, é presença, é graça, e está disponível toda vez que você diz: Senhor, eu confio o suficiente para descansar em Ti. Existe uma paz que não pode ser explicada, que não vem de circunstâncias favoráveis, que não depende de conta bancária cheia, de diagnósticos positivos, de relacionamentos resolvidos. É a paz que vem do alto. A paz que brota do espírito mesmo quando tudo ao redor parece caos. A paz que entra no coração como um bálsamo, como um manto invisível, como uma certeza serena de que, apesar de tudo, Deus está cuidando. Essa é a paz mencionada por Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É essa paz que envolve quem confia. É essa paz que repousa sobre quem descansa. Essa paz que reina sobre quem entrega tudo. Essa paz não pode ser comprada, ela não pode ser fabricada, ela não vem de meditação nem de distração. Ela vem de uma fonte única, a presença de Deus. E quando ela chega, tudo muda, não por fora, mas por dentro. Porque essa paz não remove a tempestade, ela remove o pânico. Ela não elimina o problema, ela elimina o desespero. Ela não apaga o ruído externo, ela acalma o barulho da alma. E isso acontece quando você para de lutar sozinho. Quando você diz: Deus, eu não entendo, mas eu confio. É essa decisão que ativa a paz inexplicável, a paz que excede, que ultrapassa, que não faz sentido, mas faz morada. Quantas vezes você tentou encontrar descanso em soluções humanas e tudo o que conseguiu foi mais angústia? Quantas vezes você buscou paz em distrações e acordou mais vazio? Isso acontece porque a alma sabe onde está a verdadeira fonte, e ela só se satisfaz quando encontra Deus. Só então o sono se torna descanso. Só então o repouso é completo, porque é a paz que vem dele que te guarda de verdade, que te envolve durante a madrugada, que sussurra: pode dormir, eu estou aqui. E quando essa voz ecoa, nenhuma outra consegue dominar. Essa paz é uma promessa. Ela não é exclusividade de alguns poucos. Ela está disponível para todo aquele que decide confiar plenamente, que escolhe entregar, render-se, deitar-se com fé, mesmo sem respostas, mesmo sem garantias, mesmo sem entender o porquê. Porque confiar não é ter todas as certezas, é ter uma só, a de que Deus está no controle. E essa única certeza basta. Ela é suficiente, ela é poderosa, ela é repouso. Porque quando o coração encontra essa paz, o corpo descansa, a mente silencia, o espírito se renova e o sono se transforma em altar. Então hoje, se teu coração anda em guerra, se teus pensamentos estão agitados, se tua alma não encontra lugar de repouso, fecha os olhos e declara: Senhor, eu escolho tua paz. Não a paz do mundo, que é frágil e passageira, mas a paz que vem do alto,
a paz que me guarda, a paz que me cobre, a paz que me sustenta. E essa paz, meu irmão, essa paz vai te fazer dormir como nunca dormiu antes. Vai te fazer acordar como quem viveu um milagre. Porque ela não depende de entendimento, ela depende de fé. E onde há fé, há paz. Onde há paz, há descanso. E onde há descanso, Deus age. Você pode não ver, mas Ele está trabalhando. Pode não ouvir, mas Ele está falando com o céu sobre você. Pode não sentir, mas Ele está se movendo por trás do que você chama de silêncio. Enquanto você dorme, Deus não apenas vela, Ele cuida dos detalhes. E esse é um dos maiores sinais do amor dele. O cuidado com o que você nem percebe, com o que você esqueceria, com o que parece pequeno demais para orar, mas grande demais para ignorar. O nosso Deus é especialista em detalhes. Ele é o Criador dos fios de cabelo contados, dos lírios do campo bem vestidos, dos pássaros alimentados a cada manhã. E se Ele cuida de tudo isso, por que não cuidaria de você? Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa é a prova de que você nunca está esquecido, nem por um segundo, nem enquanto dorme. Porque o mesmo Deus que vê teus passos durante o dia, também acompanha teus suspiros noturnos. Ele cuida da tua respiração, da tua posição na cama, dos ataques que não chegaram, dos pensamentos que foram silenciados, dos perigos que se afastaram sem você saber. E Ele faz tudo isso com amor, com zelo, com perfeição. Quantas situações foram resolvidas enquanto você dormia? Quantas respostas chegaram no dia seguinte, sem explicação? Quantos corações foram mudados da noite para o dia? Quantas portas se abriram depois de uma noite de descanso? Isso é o reflexo de um Deus que cuida dos bastidores, que organiza conversas, agendas, conexões, convites, que molda circunstâncias, reconstrói caminhos, prepara lugares. Tudo isso enquanto você repousa. Enquanto você está inconsciente, Ele está consciente de tudo. Enquanto você para, Ele avança. Enquanto você solta, Ele segura. E não pense que Ele esquece de algo. Deus não falha em detalhes. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Sabe como proteger sem parecer invasivo. Sabe como guiar sem forçar. Sabe como abrir portas sem ruído. É o Deus do enquanto. Enquanto você ora, Ele ouve. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você dorme, Ele age. Essa é a grandeza dele. E é por isso que descansar nele é tão poderoso. Porque quando você entende que os detalhes da tua vida estão nas mãos certas, você dorme com paz. Você acorda com confiança. Você vive com leveza. Você pode não ter controle, mas Ele tem. Pode não enxergar o amanhã, mas Ele já está lá. Pode não saber como será o próximo capítulo, mas Ele já escreveu o final. E cada vírgula, cada pausa, cada pequena escolha que parece sem sentido, está sendo alinhada por uma mão que vê além, uma mente que entende tudo, um coração que te ama infinitamente. O teu papel não é entender, é confiar, é deitar, é descansar, é saber que, mesmo sem tua vigilância, o céu não perde nada e que os detalhes que você teme já estão sendo cuidados com perfeição divina. Porque quem descansa em Deus é guardado nos mínimos detalhes. A Bíblia está cheia de histórias que começaram no silêncio da noite, de viradas que aconteceram enquanto tudo parecia parado, de livramentos, respostas e milagres que surgiram no meio da escuridão, provando que Deus não dorme, não se ausenta, não falha. Um dos exemplos mais impactantes é o de Pedro, preso em Atos dos Apóstolos, capítulo 12.
Está escrito que ele estava dormindo, acorrentado entre dois soldados, vigiado por guardas. E mesmo assim, um anjo do Senhor apareceu de madrugada, tocou no seu lado e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram, as portas se abriram. Pedro foi libertado, enquanto a igreja orava e ele descansava. Não foi no meio do dia, foi na madrugada, no escuro, no tempo do impossível. Outro exemplo está no livro de Daniel, quando Nabucodonosor teve um sonho misterioso e ninguém conseguia interpretá-lo. Daniel, um jovem fiel a Deus, orou e pediu misericórdia, e está escrito que, durante a noite, Deus revelou o segredo em um sonho. A resposta veio no sono. A sabedoria desceu enquanto os homens dormiam. Deus não se limita à vigília. Ele age quando o mundo silencia. Foi também durante a noite que José, pai terreno de Jesus, recebeu instruções em sonho para proteger Maria e o menino. E ele obedeceu, sem dúvidas, sem demora. Deus falou, José ouviu. A história da salvação foi protegida por meio de um aviso noturno. E não são apenas os relatos bíblicos que provam isso. Até hoje, Deus continua visitando pessoas enquanto elas dormem. Quantas histórias reais temos ouvido? Gente que foi curada de enfermidades misteriosas depois de uma noite de oração e descanso. Gente que recebeu sonhos tão claros, tão específicos, que mudaram o rumo da sua vida. Gente que estava prestes a desistir, mas foi visitada durante a madrugada com uma paz tão forte que o coração foi transformado. Esses testemunhos não são lendas, são evidências do Deus que age no escuro, que se manifesta na hora mais improvável, que se move quando tudo parece estar parado. E talvez você mesmo já tenha vivido algo assim, já tenha acordado com respostas que nem sabia que precisava, já tenha sido livrado de algo que nem percebeu, já tenha sentido o Espírito Santo te envolver no meio da noite, trazendo consolo, direção, presença. Isso não é emoção, é o céu dizendo, estou aqui, estou cuidando, mesmo quando você dorme. E essa realidade precisa ser lembrada, precisa ser pregada. Porque tem gente acordada agora, em desespero, achando que o silêncio da madrugada é o fim. E não é. É o começo. É o palco. É o cenário perfeito para o sobrenatural. Se você ainda não viveu esse tipo de milagre, prepare-se, porque quando você entrega suas noites a Deus, elas se tornam férteis. O travesseiro vira altar. O quarto vira templo, o sono vira solo sagrado e o céu se move. Se você precisa de um livramento, de uma direção, de um milagre, deite com fé hoje. Ore com confiança. Feche os olhos com a certeza de que o mesmo Deus que libertou Pedro, que revelou segredos a Daniel, que guardou Jesus por meio de um sonho, é o Deus que ainda age por você, ainda visita, ainda toca, ainda transforma. Tudo no meio da noite. Depois de tudo o que você ouviu, só há uma coisa a fazer: confiar. Não apenas com palavras, mas com atitudes. E a maior delas é descansar. Não é fácil. Requer coragem, requer fé, requer renúncia ao controle que tanto gostamos de ter. Mas é nesse lugar de rendição que o milagre acontece. Porque o descanso é uma declaração silenciosa de que Deus é suficiente, de que Ele vê, cuida, organiza, livra, sustenta, e que você, mesmo com limitações, é amado o suficiente para ser guardado enquanto dorme. Essa verdade precisa ser tatuada na alma. Você pode fechar os olhos, porque Deus não fecha os dele. Você pode parar, porque Ele nunca para. Você pode soltar, porque Ele segura tudo. A noite, para muitos, é o tempo mais difícil. A solidão grita, os pensamentos se agitam, os medos crescem. Mas para quem confia em Deus, a noite é abrigo, é cobertura, é território sagrado. Está escrito no Salmos capítulo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Essa frase carrega o resumo de tudo.
Você não acorda porque o despertador tocou. Você acorda porque Deus te sustentou, porque a mão dele te protegeu, porque anjos guardaram o ambiente, porque o Espírito Santo não saiu do teu lado. Você passou pela escuridão e não foi consumido. E isso não é rotina, é livramento, é milagre, é amor. Então hoje, ao se deitar, faça diferente. Não leve para a cama suas batalhas. Leve sua confiança. Não durma com os olhos abertos por medo. Feche-os com fé. Diga: Senhor, eu te entrego meus pensamentos, meus medos, minhas dúvidas, meus projetos. Eu descanso em ti. Eu renuncio à ansiedade. Eu recebo tua paz. E creio que enquanto eu dormir, tu vais trabalhar. Essa oração, simples e verdadeira, move o céu, porque ela nasce do coração de alguém que entendeu. O descanso não é ausência de guerra, é presença de Deus. E onde Ele está, o mal não toca. Onde Ele habita, o caos não prevalece. Onde Ele vela, o inimigo não vence. Você pode até não sentir nada, pode até achar que está tudo igual, mas o simples fato de entregar a noite a Deus muda tudo. Ele honra quem descansa nele. Ele responde quem silencia por fé. Ele recompensa quem confia. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. E você é amado, você é cuidado, você é protegido. E não importa o que o amanhã traga, você vai enfrentá-lo renovado, porque hoje escolheu descansar no Senhor. E quando o sol nascer, você saberá, mais uma vez, Deus guardou tudo, Ele cuidou dos detalhes, Ele venceu por você. E tudo isso enquanto você dormia. Agora, deite-se, respire fundo, entregue tudo. Deus está guardando tudo.